Olá, crianças! Vamos fazer uma revisãozinha sobre artigos e substantivos? Então vamos lá. Essa semana vocês irão praticar bastante esses dois assuntos, tá? Para fixarem bem e poderem tirar todas as dúvidas. Então, antes de eu começar a falar das páginas 16 e 17, eu vou relembrar com vocês o que são artigos. Artigos são as palavrinhas que vêm antes dos substantivos. Substantivos são as palavras escritas, nomes de objetos, nomes de pessoas, nomes de lugares. Então, nós temos dois tipos de substantivos. Nós temos mais, só que nós vamos revisar esses dois tipos, que são substantivo próprio e substantivo comum. Os substantivos próprios dão nomes às pessoas, aos lugares, às cidades, aos países. E os substantivos comuns dão nomes aos seres, aos objetos, às coisas, tá? Então, por exemplo, camisa, substantivo comum, Mônica, substantivo próprio. O artigo é a partícula, é o pedacinho que vem antes do substantivo, tá? Então, a Mônica, a camisa, ou uma camisa. Então, os artigos podem ser definidos quando eu defino o substantivo que vai entrar e indefinido quando eu não consigo identificar, definir o substantivo que está por vir, tá bom? Então, os artigos definidos são o, a, os, as. E os indefinidos, uma, uns, umas. Combinado assim? Agora, vocês vão abrir o livro na página 16. A tia também tá abrindo aqui o meu. E na página 16 está escrito assim: criando título e nome de personagens. Era uma vez um rei que tinha 7 filhos, cada um nascido num dia da semana. O rei lhes deu o nome do dia em que nasceram. Um se chamava domingo, outro segunda, outro terça e assim por diante. Sublinhe os substantivos e circule os artigos. Então, aí vocês vão sublinhar os substantivos. Vocês vão poder sublinhar os substantivos próprios e os comuns, não tem problema. Na letra B, escreva os substantivos próprios. Agora vocês vão escrever os próprios. E na letra C, por que esses substantivos são próprios? Tá? Existem duas coisas quando a gente vai falar de substantivo próprio que nós devemos lembrar. Que os substantivos próprios são sempre escritos com letra maiúscula e os substantivos próprios sempre darão nome a lugares, pessoas, cidades, enfim. Ok? Vamos ao número 2. Leia esta tirinha. Aí tem a tirinha aí. Escreva um mini conto sobre o que acontece na tirinha. Dê nomes aos personagens e crie um título para a sua história. Uma dica: use artigos e substantivos no título. Então, vocês vão escrever uma historinha, tá? Com essa tirinha, partindo dessa tirinha, não esquecendo de colocar artigos e substantivos no título. Combinado assim? Página 17. Na página 17, nós vamos ver o seguinte aspecto: relatando uma memória. Nós já vimos o que é relatar, é você descrever, é você falar, né? Então, assista ao vídeo em que Eva Furnari conta como se tornou escritora. Eu já assisti esse vídeo, ela vai falar como que de repente, como que ela se tornou uma escritora. Não deixem de assistir esse vídeo, é muito legal. Ele é bem curtinho, ele tem 3 minutinhos apenas, tá? E depois converse com os colegas e com o professor. Como eram as primeiras histórias de Eva Furnari? Essas perguntas eu gostaria que vocês colocassem no caderno, esse registro no caderno, tá bom? Número 2. Como foi seu primeiro dia de aula no primeiro ano? Lá no primeiro ano, então vocês vão ter que relembrar, por isso que o título é Relatando uma Memória. Um colega vai filmar seu relato de memória e você vai filmar o dele. Não vão filmar, vocês só vão relatar
e depois vão fazer uma produção de texto no caderno, tá bom? Vão escrever com essas orientações, ó. Quais eram suas expectativas antes do primeiro dia de aula chegar? Quem levou você para a escola? Como você se sentiu no caminho? Então, após falar sobre as características da Eva Furnari, da autora, vocês vão colocar um título assim, um exemplo, meu primeiro dia de aula no primeiro ano, e vão relatar como foi seguindo essas orientações, tá bom? No finalzinho, no 3, não precisa fazer a autoavaliação, porque depois a tia vai pedir para dar uma lida. Lembra que eu falei que eu ia pegar os cadernos? Então, em breve, eu vou pedir para vocês os cadernos para eu poder dar uma lida e aí eu corrijo essa produção textual. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Além disso, além das atividades do livro, nós vamos ter também folhinhas de português, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula.